Oi, eu sou a Kelly Cadames. Oi, eu sou a Lili Carrano. Às vezes aparece por aqui também o Joey. E a Lola. E esse é o Papo do Avesso. É um espaço pra gente falar sobre quem escreve e também sobre quem lê. Chega mais que o papo de hoje é sobre carga mental. Tá preparado? Vamos lá! E a nossa convidada de hoje é pisciana, dramática e chocolatra assumida. Embora eu discorde veementemente que pisciano é dramático, mas a gente conversa sobre isso também daqui a pouco. Ela mora há mais de 20 anos em Uberlândia com o marido e os 2 filhos, um casal de gêmeos. E aqui vocês já começaram a entender porque o tema de hoje tem a ver com carga mental, né? Ela é médica oftalmologista de formação, mas é leitora voraz e apaixonada pela escrita. Ou seja, tá aqui no clubinho, né, gente? Ela já publicou, segura aí na cadeira, 25 livros. Só de ler eu já cansei. Entendeu? E ela começou a escrever ainda adolescente, mas só em 2014 ela entrou de vez no mundo literário para criar o seu primeiro romance. A história começou com parte de um tratamento para síndrome de burnout que ela teve na época. Ou seja, para tentar trabalhar o excesso de trabalho, ela começou a trabalhar. Realmente ela estava cubinho, não adianta. Ela é autora do livro Cansei de Ser Mulher Maravilha. Então seja muito, muito bem-vinda, Renata Correia. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. E eu já queria começar fazendo um adendo aqui. Pisciano não é dramático. Tá? Ah, não. Isso é fake news. Isso é fake que corre aqui. Imagina, nem um pouco. Gente, eu convivo com a Kelly. A minha vida, eu sei o que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus. Não é que a gente é dramático, entendeu? A gente tem um modo especial de enxergar as coisas. O Pisciano não é dramático, ele só acha que ele vai morrer o tempo todo. O pior é que eu acho mesmo que eu vou morrer o tempo todo. É tipo, nossa, eu tô com sono, vou morrer. É isso. Dramático, emotivo, né? Você também é muito emotiva? Sim, cara. Mas eu tenho fases. Tem hora que eu sou muito emotiva e tem hora que eu sou assim, cara, eu não vou esquentar minha cabeça com isso, entendeu? Mas isso também é emoção. Mas isso também é emoção. As pessoas acham que o emotivo é só o amor, o choro e tal. Não, a frieza também é uma emoção. Tipo... É verdade. Sabe? Vou ser indiferente isso aqui. Pronto, dane-se. Dane-se. Como que você conseguiu estar com excesso de trabalho e achar mais trabalho? Porque pois é. Não tô falando que a gente não faça isso aqui, né? Mas assim, você foi diagnosticada. Tem uma coisa errada aí, não? Eu acho que eu vou relaxar trabalhando. Não, gente, olha, mas nessa época, eu adoeci em meados de 2013, e aí em 2014 mesmo, quando eu já estava fazendo terapia, que foi que eu comecei a escrever. Nessa época que eu adoeci, eu trabalhava assim, umas 14 horas por dia, sem horário de almoço, começava muito cedo, terminava muito tarde. Eu trabalhava num consultório que não tinha janela, então eu não sabia se estava chovendo, se estava de sol, se estava nublado, sabe? E além de tudo, assim, que me fez adoecer, porque a síndrome de burnout é um esgotamento físico e emocional relacionado ao trabalho desgastante e excessivo. É claro que nem todo mundo sujeito às mesmas condições de trabalho, às mesmas pressões, né? Vai adoecer, tem pessoas que são mais susceptíveis a isso, né? Pessoas que se cobram muito, pessoas mais perfeccionistas, elas têm uma tendência maior a adoecer, porque a falta de reconhecimento afeta mais esse tipo de pessoa, e eu era esse tipo de pessoa. Eu dava, né? Então, eu dava tudo de mim, né, para o trabalho, e eu não tinha um reconhecimento, na verdade, eu era só criticada, cobrada, criticada. E isso, com o tempo, vai desgastando mesmo, né? E eu acabei adoecendo. Então, na época que eu adoeci, aí eu reduzi muito a minha carga horária de trabalho como médica. Foi por isso que eu encontrei tempo, né, para fazer outras coisas. Então, nessa época aí, eu saí da clínica onde eu trabalhava, eu abri um consultório próprio, trabalhando numa carga horária muito reduzida. Por isso que surgiu espaço para outras coisas, né? Então, hoje parece que eu trabalho mais, né? Porque eu trabalho com coisas diferentes. Mas, na verdade, apesar de tudo, ainda sou mãe, né? Nessa época eu ainda não tinha filhos. Tenho um casalzinho de gêmeos, que estão com 5 aninhos. Eles são
pequenos, ai que desespero. Então, assim, imagina a loucura, né? Que a minha vida é hoje. E apesar de tudo, apesar do cansaço dessa pandemia que virou a vida da gente de cabeça para baixo, 2 crianças pequenas em casa, né? 1 ano e meio aí, levando a carreira de escritora e a carreira da medicina, né? Que eu não abandonei. Eu trabalho menos do que eu trabalhava naquela época e numa condição mais satisfatória, né? Hoje eu tenho mais prazer com o que eu faço, mais reconhecimento naquilo que eu faço. Nossa, vem ser coaching na minha vida. Não, mas espera, eu gostei, vem também, mas eu entendo o que você tá falando. Vem organizar minha agenda. Esses dias atrás, eu e a Kelly, a gente tava de plantão no Regra, e aí eu falei assim, amiga, eu estou extremamente realizada, porque é sábado, a gente tá trabalhando até as 8 da noite, e eu estou feliz. Tipo, eu estou bem, entendeu? Eu acho que a questão do ambiente, ele muda totalmente a tua relação com o seu trabalho. Com toda certeza. Sim, eu falei, eu acho que eu sou humilde, né? Mas assim, o ambiente é uma... Gente, sabe o que é o do eu acho? Eu tenho um professor que ele fala assim, que enquanto você não tem doutorado, você só acha. Não tem maravilhoso. Saudades. E aí eu aprendi. E aí eu trouxe para você. Não acha nada. Isso. Você não é ninguém para achar nada. Você não acha. Então, assim, você supõe, né? No máximo isso. Então, assim, a relação do ambiente de trabalho, porque eu trabalhei 5 anos numa empresa com um chefe que ninguém aguentava. Ninguém. E aí todo mundo me perguntava, como que você aguenta o fulano? Beijo, mentira. Como que você aguenta o fulano tanto tempo, sendo que as pessoas não aguentam trabalhar 2 meses com ele, assim. E comigo ele se dava muito bem. E eu me dava muito bem com ele. Só que ao mesmo tempo era muito estressante. Porque, tipo, apesar de eu saber lidar com ele não deixava de ser quem ele era, né? E eu lembro que quando ele me demitiu não, que a gente decidiu que eu ia sair, eu chorei de emoção. Alívio. É uma libertação, né? E aí era em São Paulo e eu moro em Curitiba, né? E eu vim assim na viagem, tipo, obrigada, meu Deus, eu vou poder viver. Exatamente, tá vendo? Trabalhos estressantes. Mas assim, hoje tenho um ambiente que eu acho que o Regra tem um ambiente muito leve de trabalho. O que não quer dizer que a qualidade do nosso trabalho seja inferior, muito pelo contrário. E aí eu tenho a Kelly ali, né, que é minha melhor amiga. Então, tipo, tá muito perto, tá muito fácil. Então é outra energia. Então, às vezes, sim, a gente tá 8 horas da noite ali ainda trabalhando, 9 horas, e né, fazendo as coisas, mas eu já não tenho mais aquela carga mental que eu tinha antes. Sim, eu te entendo completamente. Porque é isso que aconteceu comigo, sabe? Hoje, até às vezes, meu marido brinca comigo assim. Como é que você não se cansa? Às vezes fica escrevendo até meia-noite, né? Depois de ter trabalhado no consultório, de cuidar das crianças, e ainda vai para o terceiro turno, né? Como que isso não te cansa, né? Eu falei, cansa, mas é um cansaço muito diferente, porque tem essa parte da satisfação pessoal, né? Da realização que a escrita me proporciona, né? Então, apesar da carga horária continuar sendo alta, né? Hoje em dia, ela é mais diversificada e em ambientes com coisas que me dão mais realização pessoal, mais prazer, menos estresse, né? Ai, sim, com certeza. E, Renata, deixa eu te perguntar, quando você descobriu que você ia ter gêmeos, você achou que ia morrer? Como pisciana que é? Você achou e falou assim, meu Deus, eu vou morrer, não vou dar conta disso aqui, não. Vou contar uma coisa para vocês. Fazia 3 anos que eu estava tentando engravidar e eu não conseguia. E aí, foi bem, coincidiu tudo nessa época aí, de 2013. Eu já estava tentando engravidar, foi um fator a mais aí, né, pro meu estresse, né, de querer e não conseguir. E daí eu descobri que eu tinha endometriose, tratei essa endometriose, 3 meses depois eu engravidei de gêmeos. Só que eu já tinha feito, né, ao longo desses 3 anos, tantos testes de gravidez que vieram negativos, e se tiverem mulheres aqui me ouvindo, que tentaram engravidar e tiveram dificuldade, eu acho que vão me entender quanto isso é sofrido, ver um teste de gravidez, ver a menstruação atrasar, fazer um teste e ele vir negativo. Eu já tinha feito inúmeros ao longo desses 3 anos. E aí minha menstruação estava atrasada há 5 dias, se não me engano. Eu falei, eu vou esperar mais um pouquinho para fazer o exame dessa vez. Faz igual a Eline, que esperou 3 meses.
4. O menino já tá mexendo na barriga, né? 4. Não, e ainda perguntei, eu tomando uma cerveja, assim. Eu falei assim, amiga, normal, né? Super normal. Mas no meu caso era. Eu falei, eu acho que não é normal não, viu? Não, mas no meu caso era, eu tenho vários policistos. Ah, sim. Eu tenho a mesma dificuldade para engravidar se um dia eu quiser, né? Sim. É que eu não tenho filhos, assim. Mas eu entendo o que você tá falando, que atrasa e tal. Hoje em dia eu já me adaptei. Mas para quem tá tentando engravidar, eu acho que deve ser mesmo. Não, aí eu falei, vou esperar mais um pouco dessa vez. Só que aí eu dormi e sonhei que eu estava grávida de trigêmeos. Foi um sonho tão real, que eu acordei assustadíssima. Era um domingo. Eu falei para meu marido, eu não vou esperar mais bem um dia. Eu tô grávida de trigêmeos, meu Deus, o que vai ser da nossa vida? Vai lá na farmácia agora e compre um teste, porque eu tenho certeza que eu tô grávida de trigêmeos. Foi muito real esse sonho. E aí ele comprou o teste, o exame demora até 3 minutos, né, para você ver o resultado. Mais longos da vida. Não demorou nem 15 segundos. E ficou positivo, bem forte, bem forte. Eu falei, meu Deus, é muito hormônio, são trigêmeos mesmo, certeza absoluta. E aí, os testes de farmácia, eles estão muito precisos. Sim, então, tem uns ele é muito rápido. Até quantas semanas, né, de gravidez ali. Aí eu liguei para minha ginecologista, que é a minha amiga, formou comigo, e ela disse, olha, calma, se ficou positivo tão rápido assim, realmente tem uma quantidade grande de hormônios aí, mas calma, faz o teste, o exame de sangue, e vai na segunda-feira, isso era domingo, né, vai amanhã lá no consultório. Eu colhi o sangue e fui no consultório, e quando ela viu a quantidade de hormônios que deu lá no exame de sangue, ela falou, olha, a chance de ser gêmeos é muito grande mesmo, porque tá muito alto. Eu falei, não é gente, são trigêmeos, meu Deus, são trigêmeos, que vai ser da minha vida? Minha vida acabou! Eu só queria um! Demorou demais, mas, meu Deus, 3 eu não vou dar conta. E aí ela falou, olha, vamos fazer a ultrassonografia, mas tem que esperar dar 9 semanas. Aí, pelas contas, eu acho que estava com 7 semanas. Ainda tive que esperar mais 15 dias para fazer a ultrassonografia. Meu Deus. E aí, na hora que a médica começou o exame, ela já viu os 2 sacos embrionários, né? Ela falou, são gêmeos mesmo, são 2, né? Eu vi os 2 coraçõezinhos, eu falei, olha, procura mais um pouco. Meu Deus, procura mais um pouco. Eu acho que tem mais um aí. Tem mais um. Vê ali na bexiga. Mas assim, foi aquele alívio, né? Perdeu um na bexiga. Exatamente. Então, quando eu soube que eram 2, eu fiquei, na verdade, aliviada. Porque eu estava tão preocupada que fossem 3. São só 2, tá de boa. 2 eu vou dar conta. Mas acho que foi por isso. Também. Foi por isso que você sonhou com 3, entendeu? Que era pra você não levar esse susto quando você soubesse que era um 2. Você já tava tão desesperada, pensando assim, meu Deus, eu vou ter que entregar um pra minha mãe, entendeu? É isso. E aí, não, 2, tá suci. Não conta. Então, eu acho que eu fui a única mãe aí, né, que descobre que tá grávida de gêmeos. Mas que bom que são 2, que ótimo. Fiquei aliviada mesmo, porque mas a minha fiquei avó, com muito medo de serem 3. A minha avó fala muito assim, que eu tenho uma amiga que ela dizia muito que ela queria ter 8. Meu Deus! Eu quero ter uma penca de filhos. Aí ela teve o primeiro, e aí eu falei, e aí? Desistiu, cadê os 7? Aí ela falou assim, eu já falei pro meu marido, se ele quiser engravidar mais um, é nesse prazo aqui de mais um ano, porque eu não vou ter outro depois. Não é fácil, eles tiveram, não é fácil. Eles tiveram, inclusive, a minha linda sobrinha, que é a Jasmine, nasceu no dia do meu aniversário. E aí ela falou assim, não, 2 pra mim tá ótimo. Daí esses dias eu fui visitar ela falou assim, eu falei, você não queria 8? Daí ela falou assim, não, mas esses 2 aqui, cada um vale por 4. Exatamente. As crianças de hoje em dia, elas valem por muita gente. 2 tá ótimo. 2 na mesma idade ainda? Cara, não é fácil, eu não. acho que é mais fácil de criar quando os 2 têm a mesma idade, não é? Não é nem um pouco, gente. Não, é muita energia. Meu Deus, muita energia. É que todos os problemas são em dobro, né? Ao mesmo tempo. Exatamente. Ainda é um menino e uma menina, existe muita competitividade entre eles, sabe? Ciúme, é uma coisa enlouquecedora às vezes.
Eu acho que é o maior desafio da minha vida. É a maternidade, gente. Não é fácil, não. É muito amor, é a melhor coisa do mundo, mas é aquele ditado de padecer no paraíso. É o ditado mais real que eu já ouvi na minha vida. Mas é que sabe o que tem também? A questão, hoje se fala muito mais disso, da romantização da maternidade, né? Que é, sim, terceiro turno, segundo turno de trabalho, não tem quarto que dizer. Turno, né? Quarto, quinto e sexto, porque você não tem hora, você não tem, né? Eu não sei como a gente sobrevive. Fora de brincadeira, essa questão da romantização, assim, eu acho um debate muito interessante. Porque eu lembro quando os meninos nasceram, que às vezes quando eu falava, nossa, estou muito cansada, eu não sei como as mães sobrevivem, né? A gente não pode falar, porque você comenta até com pessoas próximas a você, mas nossa, parece até que você não gosta dos seus filhos. Eu tô acabada, tenho não sei quantos meses que eu não durmo, né? Eu não posso nem externar o meu cansaço. Assim, tudo bem você... Assim, não é que as pessoas não acham que tá tudo bem você amar os seus filhos, mas odiar ser mãe, às vezes, entendeu? É isso. Exatamente. Mas a experiência mais próxima que eu tive disso, eu moro com a minha avó, né? E somos só nós duas, basicamente. E há uns anos atrás ela teve um problema de saúde que ela ficou acamada, ela precisava de banho, ela precisava de comida na boca, um bebê, né? Cuidado o tempo todo. Sim, e ela voltou do hospital com um trauma de dormir. Então ela não dormia à noite. E aí quando ela via que eu dormia, porque daí eu comecei a dormir com ela no quarto. Aí quando ela começava a ver que eu tava pegando sono, ela me acordava, porque ela não queria que eu dormisse. E aí, e daí a minha prima, a Nath, veio ficar comigo, a Beatriz também, minha prima. Então ficamos 3 primas cuidando. E a gente revezava as noites, porque eu trabalhava em 2 empregos e fazia faculdade. E ainda cuidava da minha avó. Então, tipo, e eu tava, assim, num estado emocional terrível. E aí, um dia, eu lembro que um amigo meu, um professor, me viu dormir na sala e ele não me acordou na sala, ele me deixou dormindo. E daí depois e aí depois eu falei, nossa, desculpa, eu dormi nessa sala. Lola, desculpa, gente. Desculpa. Lola dando ar da graça. E aí esse professor falou, não, eu te deixei dormir, tal. E aí eu falei assim, eu amo a minha avó. Mas esse momento em que ela está agora, tem dias que eu não quero ver ela. Mas eu amo fácil. Gente, sabe? Não é fácil, sabe? Na época eu lembro até que eu li uma matéria dizendo que as mães, e até os pais, quando os pais também se envolvem muito, né, no cuidado dos bebês, durante um ano que a mulher e o pai, se ele estiver envolvido, né, trabalham mentalmente com, no máximo, 30% da capacidade de concentração que tinha antes da chegada dos bebês, né? Porque a privação do sono, ela mexe muito com a gente mesmo, mexe com o nosso emocional, a gente fica muito mais sensível, a concentração vai lá embaixo, né? A memória fica muito, muito afetada mesmo. Assim, não é fácil, é um período muito desafiador da vida de qualquer mulher, da vida de qualquer casal. A chegada dos filhos, né? Não é fácil, gente. E como que foi esse relacionamento, você e seu marido, assim? Ele é parceiro? Agora é o momento de você reclamar dele, assim. Não tem nada para reclamar, viu, gente? Ele é muito, muito parceiro. E eu ainda tive, eu tenho até dó, coitada, porque eu ainda tive uma complicação no pós-parto, 5 dias depois do nascimento dos meninos, a gente já estava em casa e eu tive uma hemorragia uterina, e eu quase morri. Então, pensa assim, né? Ele com 2 bebês recém-nascidos e a mulher internada na UTI, que eu precisei passar por uma cirurgia, teve que tirar meu útero. Eu quase morri mesmo. Foi muito dramático. A situação foi muito... Eu quase morri mesmo, não foi drama. Essa foi de verdade, né? Essa foi real. Foi uma situação Caramba! Foi uma situação muito grave, né? Então, nossa, coitado, né? O estresse emocional dele, imagina, né? O medo de perder a esposa, o cuidado com os filhos, eu não sei o que fazer, né? E os meninos chorando muito, porque aí não tinha mais o leitinho da mamãe, não tinha mais, né, o colinho da mamãe. E aí vieram as nossas mães para nossa casa. Foi tudo muito, muito difícil mesmo. Graças a Deus passou. Sou viva. Agradeço a Deus, né? Graças a Deus. E você entrou num ponto muito bonito, que eu sempre defendo. Eu não sou mãe, mas eu tinha tudo para ser. Porque eu defendo a causa materna muito grande. Tinha tudo
teoricamente, gente, o resto eu não quero, não. Eu tô bem. Mas assim, e eu amo criança. Mas assim. Eu também, dos outros. A rede de apoio, né? Como essa história do quem pariu Mateus que balance é ridícula, que eu odeio esse ditado. A rede de apoio. Gente, tem que ter uma rede de apoio. Porque quem mandou ter. Eu tenho um ranço dessa frase. Gente, ninguém mandou ter. A mulher, ela teve porque ela quis, porque, sei lá, às vezes não foi planejado, não sei. Não quer dizer que ela tenha que lidar com tudo isso sozinha, né? Eu sou super... Não, é impossível. É impossível fazer sozinho. É impossível mesmo, gente. Assim, humanamente, viu? Vou falar uma coisa. Se a gente você não ainda tiver tem um marido apoio... que você tá se orgulhando. Imagina essas mulheres que estão sozinhas, porque os caras, né? Sim, pois e não às vezes a pessoa não tem mais ninguém mesmo, né? Às vezes não tem mais a mãe, não tem uma irmã, não tem uma melhor amiga, às vezes a mulher não tem ninguém, né? É só ela ali para cuidar do bebê. Ou ela tem um bebê e um marido, que daí o marido é outro bebê, né? Acontece. Né? Não é fácil. Olha, mulheres guerreiras, admiro todas as mães, porque é realmente muito desafiador. Eu acho que a maternidade, ela poderia ser, quanto menos romântica ela fosse, eu acho que ela seria mais fácil. Eu acho que se a gente falasse mais as verdades, as mulheres estariam mais preparadas, né? Sim, olha, o primeiro ano da sua vida vai ser muito difícil. Você vai dormir umas 3 horas na noite e você vai ter que cuidar de, sabe assim? Então, prepare-se. Tenha pessoas para te ajudar, sabe? Né? Mas a gente não pode. Infelizmente, parece que existe esse tabu, né? Sobre a maternidade. As mães, elas não podem falar o que elas realmente sentem, o que elas realmente passam, porque é como se elas estivessem dizendo que elas não gostam de ser mães ou que elas não gostam dos seus filhos, né? E é triste, eu acho que a gente precisava mesmo ser mais aberta e poder debater mais, sem ser julgada. Motivar para a atividade dos outros, sabe? Tipo, minha prima, minha irmã acabou de ter um bebê e eu sei que ela não tá tendo ajuda, a pessoa se conscientizar, falar, como que eu posso te ajudar? Você quer que eu segure seu filho para você tomar um banho? Sim. Sabe? Umas coisas pequenas que fazem toda a diferença. Eu digo porque eu acompanhei muito uma prima minha no primeiro filho dela, que é meu afilhado. E aí eu lembro que fizeram um comentário assim, nossa, a fulana agora nem lavar o cabelo lava. Coitada, não tem tempo para lavar o cabelo. Então ela segura o bebê e ela vai lavar para te agradar, entendeu? Sim. Achar um serviço? Oxe, nossa. Exatamente, gente. Gente, eu fico muito pistola. Os comentários. Outro dia também tava num churrasco, daí um cara falou assim: porque minha ex agora teve filho e não se cuida mais. Eu falei, gente. Não. A coitada tá tendo tempo para ela cuidar dela? Provavelmente não, né? Ela tem tempo de ir no banheiro, você acha que ela vai passar maquiagem pra você? Ainda bem que ela teve filho com o marido dela e não com você, que pensa assim, né? Pois é. Ai, gente. Enfim. Socorro. Mas essa questão de maternidade, ela é, claro, um tema muito, né, que afeta muitas mulheres, mas a gente também é muito cobrada no trabalho, né, e não assim, o burnout, né, ele acontece com a gente porque a gente acha que a gente tem que dar conta, né, é isso que até você traz no livro, né, eu cansei de ser Mulher Maravilha, né, porque é aquela mentalidade de que preciso dar conta da minha casa, do meu trabalho, dos meus filhos e tem que estar tudo bem, né, o que também é um problema, né. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo muito machista, né? As mulheres, elas precisam se esforçar muito mais do que os homens para elas mostrarem o seu valor, né? Então, é muito difícil, muito, muito difícil mesmo no trabalho. A gente acaba, como se não bastasse, né? Que a gente tem a casa, quando tem marido, tem filho, tem toda a vida fora do trabalho. E no trabalho, a gente ainda precisa se esforçar muito mais do que os homens para a gente mostrar que a gente consegue, sim, ser competente, a gente tem nosso valor, e muitas vezes nem assim, nem a gente ali se matando, a gente tem o reconhecimento de volta, infelizmente. Como que foi esse seu diagnóstico, Renata? Como que você conta pra parecido com o que eu escrevi no livro, O Cansei de Ser a Mulher Maravilha é um livro de ficção. Eu acabei criando uma personagem, né, fictícia, que ela tem muito de mim, muito do que eu passei no Cansei de Ser a Mulher Maravilha. A Rafaela, ela é uma fisioterapeuta, e ela tem uma crise no trabalho,
ela desmaia, passa mal, e eu tive algo muito parecido. Então, eu já vinha de um cansaço extremo, eu achava que eu estava só cansada mesmo, precisando de tirar férias, porque apesar de eu trabalhar numa clínica, eu trabalhava de forma autônoma. Então, assim, se eu me afasto, eu não recebo. Então, tinha muito tempo que eu não tirava férias, de 30 dias, eu nem lembrava quanto tempo eu não tirava férias de 30 dias. Às vezes eu tirava uma semana para viajar, voltava cansada da viagem, já tinha que voltar para o trabalho, né? Sim. E aí começou aquele cansaço, aquele, meu Deus, mas ninguém valoriza o que eu faço aqui na clínica, e aquilo começou a se remoer ali dentro de mim, até que um dia eu fui para o trabalho, me sentindo cada vez pior mesmo, assim, eu acho que já vinha há meses arrastando, assim, sem reconhecer que aquilo ali não era normal, né, que ali poderia ser uma doença, até que um dia fui para o trabalho, 7 horas da manhã, a clínica onde eu atendia, a gente fazia uma parte de atendimento do SUS, por um acordo, né, que a clínica tinha com a prefeitura, e tinha os atendimentos também de convênios e particulares. Das 7 às 9 da manhã, eu atendi 30 pacientes do SUS, 30 pacientes em 2 horas. Quando eu terminei, eu estava tão esgotada, mas tão esgotada, que na hora que eu olhei para minha agenda e vi quantos pacientes ainda tinham de convênios e particulares, eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar. Porque a única coisa que me vinha na cabeça é o que eu estou fazendo da minha vida. O que é isso? Que escolhas foram essas, né? E eu chorava inconsolável. E aí me levaram para um lugar lá que no centro cirúrgico tem um quartinho lá, me levaram lá, me deitaram, eu não conseguia falar o que eu estava sentindo. E eu tive que ir embora, eu fui embora dirigindo, não sei nem como que eu fui embora dirigindo. Eu fui para a casa da minha mãe. E meu marido estava trabalhando, eu não conseguia, simplesmente não saía uma palavra da minha boca, eu não parava de chorar. E eu cheguei na casa da minha mãe chorando, ela, o que está acontecendo? Eu não conseguia falar, e eu chorei, até que eu dormi. Eu deitei exausta e dormi. E na hora que eu acordei, que eu consegui contar para ela, né, que eu tive uma crise esquisita lá no trabalho. Falei, eu vou ligar para um psiquiatra, porque isso não pode ser normal. Aí, nesse momento, foi que eu entendi, isso não pode ser normal, porque ninguém abre a boca no mundo a chorar, inconsolável desse jeito, né? Você já tinha os gêmeos? Não, eu ainda não tinha filhos nessa época. Eles nasceram em 2016, né? Isso foi em 2013. Aí, na primeira consulta com a psiquiatra, ela demorou para fazer o diagnóstico de burnout, porque tem muitos sintomas parecidos com ansiedade, sintomas depressivos, né? Ela falou, você tá com sintomas de ansiedade, com sintomas depressivos, ou te passar uma medicação, precisa fazer terapia, e nós vamos reavaliando. E aí, à medida que eu fui voltando, que eu fui fazendo, que eu comecei a psicoterapia, foi que a gente foi compreendendo tudo aquilo que estava me esgotando era relacionado ao trabalho. E só aí é que chegaram ao diagnóstico mesmo de que era síndrome de burnout. Ainda bem, porque a síndrome de burnout ela é mais facilmente tratada do que a depressão, do que o transtorno de ansiedade, né? Pessoas que têm depressão e transtorno de ansiedade, às vezes convivem com isso a vida toda. A síndrome de burnout, a partir do momento que você rompe com aquele ciclo, e você começa mesmo a fazer terapia, geralmente dentro de 1 ano a gente é considerado curado, né? E foi assim comigo também. O tratamento todo durou mais ou menos 1 ano, mas é preciso muitas mudanças. Saí do lugar onde eu trabalhava, comecei a fazer atividade física, coisa que eu já não fazia há muito tempo, né? Voltei a escrever, né? Escrever quando eu era mais nova, e tudo isso foi trazendo esse resgate de quem eu era, do que eu gostava, porque eu já não gostava de mais nada. Chegou nesse ponto, assim, que eu não gostava de mais nada. É horrível, gente, é uma doença horrível. E como é isso, né? E como que a gente percebe esses sinais, né? Porque assim, você percebeu quando você teve uma crise e falou assim, pera, tem alguma coisa errada aqui. Mas tem sinais, né, antes? Tem sinais. Quais são esses sinais? Os sinais da síndrome de burnout, primeiro, essa questão que se chama de despersonalização. Você começa a não se reconhecer mais. E aí você começa a se questionar, mas por que eu fiz da vida? Por que eu estou aqui? Eu não gosto. Então, um dos sinais da síndrome de burnout é a despersonalização, quando a pessoa ela começa a não se reconhecer mais nas suas escolhas, né, e se questionar todas essas escolhas. Outro sintoma da síndrome de burnout é o distanciamento afetivo. Você começa a ter uma dificuldade mesmo de se relacionar com as outras pessoas, uma irritabilidade aumentada. Então, tudo te incomoda. As outras pessoas incomodam
a gente prefere ficar sozinho. E, então, agora eu esqueci, mas assim, é a despersonalização, esse distanciamento, o ceticismo. O ceticismo ele é caracterizado por aquilo. Não tem solução, sabe? Você começa a ficar muito incrédula mesmo, que as coisas podem melhorar. O ceticismo em relação ao futuro, a uma melhora, nunca vou ser valorizada mesmo, sabe? No trabalho. Então, tem todos esses... E o cansaço, né? O cansaço, que ele não é um cansaço, eu estou precisando de férias, é um cansaço, eu estou esgotada. Estou esgotada, física e emocionalmente. Às vezes atrapalha o sono, a pessoa pode ou ficar mais sonolenta, ou começar a ter insônia, ter dores no corpo. Então, esse cansaço, assim, que ele vai além do limite, além do normal. E é engraçado, porque são sintomas, que demora. É difícil você reconhecer que isso é uma doença. Né? Porque você só pensa, tô cansada, tô muito cansada. Então, assim, se tem alguém ouvindo isso, que está se sentindo assim, muito, muito cansada, desvalorizada, que acha que não tem solução, não está conseguindo conviver com outras pessoas, são sinais de alerta. Procure um profissional, consulte-se com um psiquiatra, com um psicólogo, porque pode ser burnout. O burnout, ele tem tratamento. Não é normal a gente viver desse jeito, né? Às vezes a gente vai insistindo, ninguém precisa chegar ao ponto que eu cheguei, né? Ao ponto que outras pessoas chegaram para que o diagnóstico seja feito. Porque esses sinais de alerta... Ele é só para questão profissional? Ele pode acontecer... Ele é só para o profissional, ele é relacionado ao trabalho, né? Então, quando a pessoa... pode ser trabalho em casa, né? Pode ser trabalho... eu até li muito, né, sobre o burnout depois disso, mulheres que foram diagnosticadas com burnout porque eram cuidadoras, ou cuidadoras de alguém da família, ou cuidadoras dos próprios filhos, né? Então, tudo que envolve o trabalho, mas às vezes não é o trabalho no escritório, na clínica. Não é a carteira assinada, né? Exatamente, é o trabalho que você faz no dia a dia, porque tem muito disso também, né? De mulheres que às vezes cuidam de outras pessoas em casa, e elas não são valorizadas, elas não são reconhecidas, elas nunca têm uma folga, nunca tem ninguém para substituir. Essas mulheres, elas também podem desenvolver burnout. É um caso mais comum em mulheres do que em homens? Não existe essa separação. Ele é tanto em homens quanto mulheres, mas existem algumas profissões mais suscetíveis. Médicos, profissionais da área da saúde de uma forma geral, bombeiros, policiais, jornalistas, arquitetos, religiosos. Existem algumas profissões eu fiz um aí. Estudo há 2 anos pilotos atrás. De avião. E eu fiz um estudo há 2 anos atrás sobre os problemas psicoafetivos dos líderes religiosos. Então, padres, pastores, freiras, né? Porque eles não têm um horário de trabalho. Eles são aquilo 24 horas. Exatamente. Então, tipo, eu tenho muitos amigos padres, e eles falam assim, às vezes eu só quero almoçar num restaurante, alguém que me conhece senta para falar da vida dele. Né? E eu não tô naquele... eu não tô naquele momento ali. Não é que eu não quero te ouvir, é só que nesse momento eu só queria comer, sabe? E eles têm muito disso, assim. Mas a gente vê muitos casos, né, de doenças psiquiátricas em líderes religiosos, né? Depressão, muito comum. Porque tem isso mesmo. Que são mais humanas, tipo, o piloto de avião, ele tá levando, sei lá, não sei quantas vidas. Vidas, né? Essa responsabilidade. Que ele passa, né? Bombeiro que vê muita tragédia, médico que vê muita coisa difícil, assim. Gente, não tem como. O jornalista mesmo não, e é muito difícil, né? Porque às vezes você vai olhar e falar assim, não, é só, sei lá, ansiedade, é só estresse. Isso mesmo. Vai passar. Hoje eu tô assim, mas vai passar. Só que aí no dia seguinte você também está assim. Na semana seguinte também. Aquilo nunca passa, né? Hoje eu tô assim porque é muita demanda. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. É que essa semana tá difícil mesmo. Mas aí a vida toda semana é difícil. Também, exatamente. Né? Um lugar muito propício, assim, o universitário que quer entregar tudo, que quer atingir todas as notas boas e tal, tipo, você vê, o cara não tá comendo faz 3 dias. Eu não fui essa universitária, não. Então,
Não, a gente não foi, né? Assim, Mas eu tô falando de que tem por aí, né? Assim, não foi o meu caso, entendeu? Definitivamente. Eu É acho que isso. nessa segunda graduação, no começo, eu estava bem mais dedicada, e eu falei, não, eu vou ter nota 10 em tudo. Aí a minha avó ficou doente, eu perdi emprego, aí agora veio a pandemia, não sei o que. Falei, gente, tendo para passar, já tá bem legal. Eu Tá acho que bem... às vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo, né? Eu falo muito assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de compaixão por nós mesmos, e entendermos que nós não somos perfeitos, né? Que nós nem sempre vamos agradar a todo mundo, que a gente se cansa sim, que a gente precisa de descanso. Porque essas situações de estresse, situações de cansaço, todo mundo vai passar por isso. Situações de falta de reconhecimento, todo mundo vai passar por isso em algum momento. Mas se isso é algo que não passa, se isso é algo que você vive todo dia, não tá certo, não tá normal, né? Se isso te afeta, procure ajuda. E eu acho que isso é um pouco de um sintoma de uma geração mesmo, né? Porque a gente tem essa mania de, meu Deus, aos 30 anos eu tenho que ser extremamente bem-sucedida, CEO de uma empresa. E aí, quando você vê que, mano, não dá. Não aconteceu, né? Amiga, você chegou lá, para! Sim, vai rolar, exatamente. Amiga, você é CEO do Regra, tá Sim, ótimo. Eu sou CEO do Regra, que tem 3 pessoas, mas assim... sou CEO, né? Mas, enfim, mas é difícil mesmo, porque a gente tem essa mentalidade de eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que ser muito bem sucedida, e eu não sei de onde que a gente tirou isso, assim, porque eu fico me perguntando da onde que eu tirei isso, porque assim, meus pais não são assim, e os meus pais nunca me cobraram isso. E eu fico tipo, por que eu fico achando isso, sabe? Meu pai me cobrava ser Miss Brasil aos 18 anos. Tá, né? Ok. Outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente parar de olhar a vida do outro. Talvez seja mesmo muito comum na geração de quem tem 30 e poucos, 40 anos, né? Essa questão de eu preciso ser muito bem sucedido, porque eu acho que a gente veio de uma época em que a economia, quando a gente nasceu, né? Os nossos pais, a maioria, vamos dizer assim, passaram por muitas dificuldades, né? A economia era muito instável, e a gente acho que cresceu com isso na cabeça. Eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso chegar aos 30 anos, né? Uma pessoa bem-sucedida, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, o outro tem, o outro conseguiu, eu também tenho que ter. E quando a gente começa a comparar muito a vida da gente com a do outro, a gente está indo para o pior caminho possível. E eu digo assim, a medicina, ela é uma profissão muito cruel, porque a maioria dos médicos, existe muita competitividade mesmo. Por que você não tem? Olha, todo mundo tem um carro importado da marca tal. Por que você ainda não tem? Se o seu colega consegue, por que você não tem? Por que você não tem aquilo? Por que você não mora num condomínio fechado de alto luxo? Sabe? Isso a gente começa a ter cobranças externas de por que você não tem, e aquilo acaba internalizando. É mesmo, né? Se todo mundo tem, por que eu não tenho? Então eu preciso trabalhar mais para eu ter também. Então, eu preciso pegar mais plantões, então eu preciso aumentar a minha carga horária onde eu trabalho, eu preciso arrumar um segundo, um terceiro emprego, porque eu preciso ter também, porque todo mundo tem. Eu juro que quando eu me formei, eu comecei a embarcar nessa. Eu dava plantão numa unidade de pronto atendimento, e teve uma época que era até engraçado, porque estacionamento todo mundo tinha um carro X importado da mesma marca, eu não tinha, né? Eu ficava pensando, será que eu tenho que ter mesmo? Eu acho que eu também tenho que ter, né? É o uniforme? Será que eu perdi? Será que eu perdi esse e-mail? Sabe aquela coisa louca? Sim, meu Deus. Mas é quando se forma que ganha esse? Né? O que está acontecendo aqui? E só que chegou num ponto que hoje, eu até comento muito isso com meu marido, eu acho que os meus colegas de profissão devem pensar assim, a Renata não gosta de ganhar dinheiro. Não é que eu não gosto de ganhar dinheiro, só que eu acho que a gente não precisa de ganhar tanto dinheiro assim. É lógico que ganhar dinheiro é bom, ter uma vida luxuosa, quem é que não quer? Mas a que preço? A que preço? Que preço que você está pagando para você conseguir aquilo ali? Você está se matando de trabalhar para você conseguir aquilo ali? Será que vale mesmo a pena? Então, hoje, o dinheiro, é claro que eu quero ter dinheiro, eu quero poder dar uma vida confortável para os meus filhos, pensar que algum dia eu vou me aposentar, ficar mais tranquila,
mas não sou mais a louca por dinheiro, eu preciso ter o que os outros têm. Eu parei mesmo de comparar minha vida com a dos outros, de olhar aí para o gramado do vizinho, que vai sempre parecer mais verde do que o da gente, não tem jeito. Mas eu acho que não é nem só o dinheiro, é a questão do tipo, nossa, mas fulano tem a minha idade e já tem doutorado, e eu tô aqui. Eu ia entrar nisso, eu tenho super isso. É isso, tipo, fulano já tem a minha idade, tem 3 filhos e eu tô aqui solteira ainda. É tipo, esse tipo de comparação também. Essa eu não faço, mas... Não, eu também não. Mas assim, também não faço. Mas, assim, então, mas eu vou fazer um desabafo. Quando a Kelly casou, que nós temos a mesma idade, né? Quando a Kelly veio me falar que ela ia casar, porque a gente é muito parecida mesmo, assim, nos conceitos. Eu sou menos dramática, imagina, eu sou. Você é muito mais dramática que eu. Só que eu não tenho medo de ficar doente só. O resto. Eu tenho. Não, eu espirro, já acho que eu tô morrendo. Eu sou um pouco hipocondríaca, porque ela foi falando os sintomas do burnout e eu aqui. Eu tenho isso. Sim. Ainda bem que eu tenho terapia essa semana. Eu tenho hoje. Ótimo, já vai lá. Eu já fiz o checklist aqui, ó, pra minha terapeuta conferir. Falei assim, ó, eu tenho tudo aqui. E quando a Kelly falou assim, vou me casar, eu lembro que virou uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, puxa, a gente tem a mesma idade e ela já tem certeza. E eu não tenho, não. E assim, né? Tudo bem. Casou e tal, e hoje ela tem. Só que eu lembro naquele momento, assim, eu lembro que depois de um momento eu falei, tá, mas tudo bem. Nós somos muito parecidos, mas nós não somos a mesma pessoa. Exatamente. Né? Então, mas a gente tem essas pessoas que são o nosso norte, assim. E quando eu comecei a teologia, eu falo muito isso. Eu tinha um plano, que era terminar a teologia com 31, para conseguir já entrar no mestrado, antes dos 40 o doutorado, e não vai rolar. E quando foi para eu começar a desistir de algumas coisas pela minha saúde mental, eu sofri muito. De falar assim, puxa, não tô fazendo o que eu queria fazer. E eu tenho um amigo que ele era muito referencial nesse sentido para mim, porque ele sempre falou que ele conseguiu o doutorado com 37, ele achava muito tarde. Nossa! E aí eu lembro que quando eu comecei a desistir das coisas, eu falava, mas imagina se para ele foi tarde com 37, imagina eu que vou com 40. E aquilo começou, né? E é isso mesmo. Essa comparação começa a torturar. E assim, 40 não é nem metade da sua vida. Não. Se você for parar pra não sei, se eu beber desse jeito aí. Mas olha, a gente tem que entender que para cada um, as coisas têm um tempo para acontecer, né? A gente se compara muito, infelizmente, isso não faz bem de forma alguma, até como escritora mesmo. Quando eu comecei a escrever, era só uma terapia, era um hobby que fazia parte da terapia, depois que virou uma profissão, eu falo, eu tenho que me controlar muito para eu não adoecer de novo, porque quem já teve burnout uma vez tem tendência a ter de novo. Para eu não embarcar nisso, de começar, nossa, mas olha, fulano começou a escrever na mesma época que eu, e hoje ela é uma escritora de sucesso, já vendeu sei lá quantos livros, já tem não sei quantos títulos publicados, então não sei quantos sucessos. E aí comecei a querer me comparar com outras escritoras. Tenho isso com a Tati Bernardi. Né? Não consigo nem ler ela mais. Para aqui, para agora. Cada um tem seu tempo, as coisas acontecem de formas diferentes para pessoas diferentes. Vai acontecer para mim também. Eu estou trilhando meu caminho, acho que eu estou fazendo as coisas certas, estou feliz com tudo que está acontecendo. E isso é que é importante. E é tão impressionante que a partir do momento que a gente meio que se liberta dessa comparação, dessa coisa absurda aí, parece que as coisas vão acontecendo num ritmo muito melhor, sabe? É o nosso ritmo, é o nosso tempo, é o tempo de cada um. Nossa, então, o que era para ser um prazer se torna uma tortura, né? Tipo, sim, o que era para ser a tua escrita um prazer, ela vai se tornar uma tortura em algum momento. Sim, a gente não pode. A teologia para mim era isso. Chegou um momento em que eu já estava exausta, eu não queria mais. E aí eu, felizmente, consegui reconhecer a tempo de não chegar no ponto de desistir, porque se você começa a se machucar, você vai desistir, né? Depois você não vai conseguir nem olhar para aquilo, não quero mais, né? Nesse ponto, assim. E já percebeu que geralmente é com coisas que a gente... São com coisas que a gente é muito bom. Tipo, eu sou muito boa, você é muito boa para escrever. E aí quando você começa a se comparar e
aquilo que era um talento que podia ser explorado de uma maneira muito positiva, você desiste. Aí você encosta e fala, não vou mais fazer isso aqui. E, na verdade, é um processo. Quando eu adoeci de burnout, eu achei que eu não fosse mais conseguir trabalhar como médica. Eu não vou conseguir atender mais. Não quero, meu Deus. Eu amava tanto a medicina. Penso o quanto é difícil entrar na faculdade de medicina. Eu fiz medicina, fiz especialização. Não só entrar, né? Sair da faculdade também é muito difícil. Né? Sobreviver. Fazer uma residência. Trabalho com aquilo que eu tanto quis e agora eu não aguento, eu não quero mais, eu não aguento. Olha, foi um tempo assim muito difícil para mim. Eu tive que começar, quando eu saí dessa clínica grande que eu estava, trabalhar num ritmo muito devagarzinho, muito reduzido, para aos poucos eu ir resgatando o amor que eu tinha pela profissão. Porque chegou no momento que eu achei que eu não fosse mais conseguir mesmo trabalhar com isso. E aí, o que você faria? Você ia ser escritora e você ia trabalhar ou você ia escrever mesmo? Naquela época eu nem era, né, escritora profissional ainda. A escrita era só um hobby. Então, assim, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu só sabia que eu não aguentava mais aquilo. Tipo, e aí, você vai ganhar dinheiro de que jeito? Não sei. Só sei que eu não aguento mais. Isso aqui eu não quero nem ver. Eu não quero ver paciente na minha frente. Olha que ponto a gente chega, né? Então, eu acho assim, e é justamente o que você disse, são as coisas que a gente mais gosta, com as coisas que a gente mais lutou para conseguir ser, para conseguir ter, e de repente você transforma aquilo no seu maior martírio. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado para levar as coisas de uma forma saudável. A competitividade, ela é boa, o estresse, é claro que o estresse, ele nos move, o estresse, ele nos faz ultrapassar os nossos limites, mas tudo tem um ponto, né? Chega num ponto que você passou daquilo ali, já não é normal, você está vivendo naquilo ali o tempo todo. Momentos de estresse na nossa vida, eles são importantes, vão acontecer sempre, mas viver o estresse todos os dias, viver ali no limite mesmo do que você suporta, do que você tolera, vai chegar, pode ter certeza, que vai chegar num ponto que isso aqui, ó, uma coisinha desse tamanhozinho, vai fazer você romper aquela barreira e falar, agora eu não aguento mais, de jeito nenhum. Eu tinha muita dificuldade de falar não. Foi uma das coisas que eu aprendi. Foi uma das coisas que eu aprendi com a doença. Hoje ele pega muito no meu pé por isso. Tudo que me pedissem, você pode fazer aquilo? Eu pensava, meu Deus, mas eu já estou fazendo tanto. Posso? Claro! Pode atender mais um paciente? Eu posso. A Kelly tem uma dica muito boa, ela fala, amiga, respira, toma um chá, aí você volta e aí responde. Isso. Não vai direito, que eu sempre fui assim também. E a culpa do dizer não, que vem depois. Eu me sentia muito culpada também. Eu falei, não, meu Deus, e se fosse aquela oportunidade da minha vida? Sabe essa coisa? Assim, nossa, mas eu ficava agoniada de falar não. Hoje eu falo não à torta direita. Você pode fazer isso? Não. Você pode vir atender esse cara? Não. Agora eu falo não por prazer. Eu até posso. Eu até posso, mas eu não quero. Até poderia, mas eu não quero, não. Sim. Renata, você também tem outros livros, né, publicados. Conta pra gente essa trilha literária aí. Como é que você engatou nessa profissão? Já são 25 títulos publicados. Então, o primeiro romance eu escrevi... Isso desde o primeiro em 2014, você já tem 25. É o quê? Não. Faz as contas aí. Desculpa, não é para se comparar, né? Gente. Mas não são todos romances, não. Eu tenho contos, tenho novelas, são histórias mais curtas, então eu consigo escrever mais rápido. Em 2014, eu escrevi o meu primeiro romance, que foi como uma brincadeira mesmo, nessa época que eu estava fazendo terapia. Ele chama Contra Todas as Probabilidades. É uma comédia romântica, que eu estava ali naquele momento tão difícil da minha vida, que eu resolvi escrever uma coisa bem leve, que quando eu sentava ali de frente ao computador para escrever, eu me transportava para aquele outro mundo, e isso me ajudou muito, muito mesmo. Tenho um carinho muito especial por essa história, que eu não sabia nada sobre escrita, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu simplesmente escrevi de forma intuitiva, né? Esse romance. Quando eu terminei, era um hobby mesmo. Eu pensei, será que eu consigo escrever uma outra história? Ou será que eu vou ser aquela escritora que escreveu um único livro, né? Aí logo eu comecei a pensar numa outra trama. Eu falei, vou escrever agora uma história bem diferente, vou escrever um drama. E aí logo
poucos meses de intervalo, eu escrevi um outro romance. Falei, opa, mas isso é tão gostoso, sabe? Tô gostando tanto disso, eu preciso saber mais sobre isso. Eu acho que não vai ser só hobby mais, não. E aí eu comecei a estudar sobre o mercado literário, fui atrás, fui conversar com escritores, fui fazer curso de escrita, fui ver como é que naquela época a Amazon estava começando aqui no Brasil, né, a autopublicação, ainda a maioria dos escritores ainda tinha todo aquele processo, se quisesse começar, era enviando originais para uma editora tradicional, toda aquela dificuldade, né? Eu mesmo enviei muitos originais, que eu tenho até vergonha de imaginar a qualidade das coisas, dos materiais que eu mandei na época. Tamo junto. Eu não tinha a menor ideia, né? Meu Deus, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Mas aos poucos fui aprendendo mais sobre escrita, sobre o mercado. E aí, em 2016, eu publiquei esse primeiro romance que eu tinha escrito lá em 2014, de forma independente na Amazon. Em 2017, eu paguei para publicar por uma editora o segundo romance que eu tinha escrito, e aí continuei escrevendo. E aí, é claro, né, que com o tempo foram surgindo aí muitos livros, são livros curtos. O Cansei de Ser a Mulher Maravilha, vou mostrar aqui. Ele aqui, ó, ele tem 200... olha que lindo. Uhum. Ele tem 250 páginas, 244. Então, são histórias curtas. A maioria curta, 250 páginas. Não, gente, mas é curta. Mas no fim de semana. A Kelly lê em 3 dias. A Kelly lê em 2 dias, 3. É porque eu sou meio... é porque eu sou um pouco obstinada. Assim, se eu que eu não entendo como ela consegue, porque ela trabalha das 8 da manhã às 11 da noite. Nossa, mas eu sou muito obstinada. Se eu tiver... Cara, eu tenho até a minha indicação de hoje, que é a série da Helena Ferrante, A Amiga Genial. São 4 livros de 400 páginas. Cara, eu li assim, em um mês eu li tudo. Falei assim, não preciso ler isso aqui. Não consigo. Não, é isso, não consigo. Eu sou a... Eu tem histórias grandes que a gente... vez no ano voltei a ler Harry Potter. Que enormes, né? Os livros enormes. E aí, assim, mas é porque eu já vou sem a minha cobrança de bater meta, porque eu já sei história. Não, mas não é meta, não. É porque eu fico muito obstinada, não consigo pensar em outra coisa. Né? Eu fico assim, eu preciso saber o que vai acontecer. O final. Mais um capítulo, vou ler mais E daí quando eu vejo 5 da manhã. Também, né? Porque tem livro que você lê a primeira página e fala, tá, não quero saber o final. Tipo... eu tenho um livro pela metade que tá aqui do meu lado. Eu gostei, mas ele é muito técnico e eu preciso prestar muita atenção. Daí eu fico, vou deixar pra ler depois. Daí eu já passei 3 na frente. Tem leituras que, exatamente, tem leituras que elas exigem mais da gente, né? E aí, gente, eu comecei então a autopublicação em 2016. Aí nunca mais parei, mas assim, eu só fui conseguir o meu primeiro sucesso, vamos dizer assim, né? Meu primeiro 1 milhão de leituras de páginas lidas na Amazon em 2019, então demorou bastante tempo, até para eu entender melhor o mercado, o que as autoras estão fazendo, o que está funcionando, o que os leitores querem ler. Hoje eu estou bem mais comercial, sabe? Então, antes de eu começar uma história, antes de eu começar a escrever uma história, eu já fico mais atenta a essas tendências, o que as pessoas estão querendo ler, porque a gente investe muito do nosso tempo também, né? Para escrever uma história com pouco potencial de venda, é triste, né? Então, hoje, quando eu começo a escrever uma história, eu já fico mais atenta a essas questões também de mercado. Tá dando mais certo. A gente costuma deixar aqui nos comentários o link para comprar todos os livros dos autores que passam por aqui, mas dessa vez não vai dar. Então, assim, gente, dei um Google. Eu vou colocar alguns. Eu deixo o link da minha página de autora. Aí tem todos os meus livros na minha página de autora da Amazon. Porque senão, gente, não vai caber, entendeu? Não cabe, não tem condição. Vou deixar o meu link para você. E não, boa ideia. Eu vou deixar o link de autora dessa vez, porque, né, gente, sem condição de fazer desse jeito. E o que vem pela frente aí, Renata? Dá spoiler pra gente. Semana passada... Porque você escreve 3 livros por semana, então... Meu Deus! Dá spoiler. Mas até que eu escrevo rápido mesmo. Mais 4 livros até dezembro. É mais ou menos. Estou brincando. Mas assim, até que eu escrevo rápido mesmo. Eu escrevo quando eu
eu sou muito organizada, muito, muito organizada mesmo. Então, quando eu tenho uma ideia de uma nova história, eu já faço ali um roteiro, eu faço o que a gente chama de estrutura de escaleta, que é a estrutura capítulo a capítulo que vai acontecer na história. Então, eu organizo muito direitinho. Na hora que eu começo a escrever rápido, como meus livros são curtos, eles têm mais ou menos 60 mil palavras, eu consigo escrever em torno de 2.000 palavras por dia, mesmo trabalhando, né, fora. Então, em 30 dias, eu consigo escrever um romance. É claro que depois tem toda a questão da revisão, né? Não, ele não fica pronto em 30 dias. A escrita, né, a primeira escrita, eu concluo em 30 dias, mas é claro que o livro não vai estar pronto para ser lançado. Eu lancei na semana passada um novo romance, é um romance erótico, que chama Sem Coração, A Virgem e o CEO Viúvo. Olha bem, gente. Nossa, foi lançado? Foi na semana passada. Eu sei que depois ninguém vai ver, né, gente, que isso é um podcast, mas vou mostrar para vocês. Meu Kindle, tá ligado? E por que desse subtítulo, né? Por que escrever um subtítulo tão assim? Porque é o que o povo tá querendo ler. Pra cá. É aquela questão que eu comentei da tendência. As histórias com títulos assim, A Virgem, o CEO, o Viúvo, não sei das quantas, estão muito em alta. É aquela questão de escrever e tentar dar um potencial mais comercial para a obra. Então, estou muito focada nisso ultimamente. Essa história está indo super bem. Com uma semana de lançada, ela já está com 500 mil de páginas lidas na Amazon. Nossa! Eu vou comprar agora. Mais de 150 avaliações de leitores. Então, estou muito feliz. E aí, já comecei a escrever um spin-off, que vai ser uma história do irmão do personagem principal com a melhor amiga da mocinha. Então, vamos ter um livro derivado desse primeiro. Então, tem muita coisa vindo. Eu quero relançar ainda esse ano um livro que eu lancei pela editora Pandora em 2019, que chama Mais Que Um Olhar, que é um livro que eu tenho um amor muito grande por ele, que ele fala sobre deficiência visual. Minha protagonista, ela tem deficiência visual, e eu trabalho com pacientes portadores de deficiência visual. Essa história ela foi lançada inicialmente, né, lá em 2019, só em formato físico. Agora o contrato com a editora já terminou e eu quero relançá-la em formato digital ainda esse ano. Então tem muita coisa ainda por vir e as ideias nunca param. Pois é, e de onde vem essa inspiração toda? Que vai do romance, vai para o erótico, vai para... Onde vem? Não, porque assim, eu achei muito legal que você não escreve um segmento único, assim. Tipo, E isso tá me motivando, porque eu sempre achei que, não, eu escrevo isso aqui, ponto. Eu acho que a gente tem que definir um nicho. Eu escrevo romances contemporâneos voltados para o público feminino adulto. Então, dentro disso, eu vou brincando aí. Às vezes eu escrevo um romance. O Cansei de Ser a Mulher Maravilha, ele tem mais um traço de autoajuda mesmo, apesar de ser uma história de ficção. O Mais Que Um Olhar é uma história, é um drama. Esse que eu lancei agora é um romance erótico. Eu lancei esse ano, aliás, super legal isso. Em fevereiro eu lancei uma história que chama Meu Vizinho Quer Casar. É uma comédia romântica, erótica. E eu assinei um contrato para produção audiovisual desse livro. Foi, assim, um marco na minha carreira. Que tudo! Que legal! Então, está na mão de um agente que está negociando aí. Poderíamos ter filme dessa história. Nossa, então, ótimo! Muito, muito feliz. Então é isso, eu acho que quando a gente define um público, você define o público, aí você pode escrever para aquele nicho. Então, mulheres dos 18 aos 45 anos, elas gostam de ler várias coisas, né? Então, se você pesquisar o que esse público gostaria de ler... já vai ter um nicho só para você. Amém. Tem desconto se comprar tudo de uma vez? Se eu comprar os 25 de uma vez, então eu sou frete um só, né? Mas nem todos são 25 títulos publicados, mas nem todos têm versão impressa, não. Eu tenho mais livros só digitais do que livros impressos. Os impressos, eles ainda são poucos. Então, assim, é isso. E aí, as ideias, né? De onde vêm as inspirações. Eu acho que quando a gente começa a exercitar essa mente criativa,
é impressionante como tudo vira tema para uma possível história. Então, acho que tudo que eu leio, tudo que eu assisto, uma conversa que eu tenho com alguém, aquilo ali vai ficando no meu subconsciente, e às vezes as coisas se conectam de uma forma absurda. Já teve vezes assim de eu deitar para dormir, e na hora que o sono começa a vir, junto vem uma história, eu sentar na cama, meu marido fala, o que é isso? Eu falei, você levanta para escrever? Eu não... Uberlândia, né, quente. Aqui em Curitiba não dá. Não, mas eu não levanto da cama, grau, não. Eu falo, espera até amanhã. Eu pego o celular, anoto no bloco de notas. Boa. Para não perder a ideia, né? E vou ali, meu marido, o que você está fazendo? Estou anotando uma ideia. Veio uma ideia aqui. A Kelly me deu um Moleskine uma vez, de aniversário, porque eu sempre falava, perdi a ideia, não sei o quê. E aí ela me deu, e ela falou assim, para você anotar, né, as suas ideias. Porque a gente perde mesmo. Frente, nunca mais eu deixei de ter um Moleskine na cabeceira. Eu acho que a gente tem que ter algum lugar para fazer uma anotação, porque aquela ideia, ela vem... Era um momento que eu estava sonolenta. Se eu fosse deixar para outro dia, provavelmente eu não lembraria. Não. Né? Às vezes eu estou tomando banho e aí começa. E é tão absurdo que a história parece que ela vem meio que completa. Vai faltar depois os detalhes e tal. Uhum. Mas eu já sei assim, o início, meio e fim. Aquilo vai se formando na minha cabeça. Meu Deus. Eu saio do banheiro ali, pego alguma coisa para anotar. Quando eu vou escrever mesmo, é sempre no computador, mas essas ideias, assim, que surgem do nada, eu anoto em qualquer lugar, no papel, no bloco de notas no celular, em qualquer lugar, para eu não perder mesmo. Eu lembro que teve, algum tempo atrás, eu tava combinando com meu marido, a gente tava indo no mercado, então, assim, a gente tava terminando de fazer a lista e tal, e aí a gente tava indo, eu falei assim, então tá, só vou pegar uma blusa, sei lá, eu vou ali pegar uma blusa. E aí eu comecei a demorar, e aí ele foi no quarto ver o que estava acontecendo. Tava eu, assim, no celular, escrevendo uma crônica. Aí ele ficou tipo, a gente não tá vindo no mercado? Tá, mas é que eu preciso escrever isso aqui. Que era isso, ela veio pronta. E aí eu falei, se eu não tá agora, já é. Exatamente, porque senão você falar, eu vou lá fazer a compra, na hora que eu voltar a escrever, você não lembra quase nada. Mas mesmo que eu anote palavras-chave. E a Renata tem uma coisa legal que ela determina um deadline. Eu e a Kelly, se a gente tem um deadline pronto, já não vai. Mesmo? Aí, tipo, nossa. Tem muito. Eu vejo muitas pessoas assim que não conseguem funcionar dessa forma assim tão premeditada, tão organizada. Assim, né? Não dá. Eu mas vejo nesse muito sentido, assim, no trabalho, no jornalismo, porque a gente escreve o dia inteiro, né? Então, já vive escrever, né? Precisa lançar fazer uma nota em 10 minutos, a gente consegue. A matéria tem que sair em 20 minutos, consegue. Em 3 minutos, a gente consegue. Sim. No nosso caso, tem que sair agora a matéria. Tá, vai sair. Mas se é nessa parte mais criativa que a gente tem, que é até mais afetiva, a gente tem um carinho mais intenso nesses textos, se falar, não, até quarta-feira eu quero que você escreva, tipo, não. A Vanessa, nossa linda produtora, encomendou um texto de Dia dos Namorados para mim que não saiu. Olha. Porque ela cobrou, ela falou, faz e tal. Não foi. Não vai dar. Até essa questão assim do roteiro, tem autor que não consegue seguir um roteiro. Às vezes me perguntam assim, mas você escreve exatamente o que você pôs lá no roteiro? Ou você muda alguma coisa? Porque eu acho que muitos autores, quando pensam na ideia do roteiro, essa questão de, eu vou ficar muito presa, eu gosto de ter mais liberdade enquanto eu estou escrevendo. O roteiro, ele serve para mim como um guia. Eu me permito fazer alterações. Às vezes eu faço alterações que elas vão gerar uma repercussão na história inteira, e eu preciso reorganizar toda a estrutura. Então, eu me permito isso. Mas ter o roteiro ali como base é um guia muito importante. Porque, às vezes, por exemplo, eu terminei de escrever Sem Coração e já me veio a ideia da segunda história, que é a história do irmão. Só que eu estava preparando o lançamento, porque os lançamentos digitais é tudo muito mais rápido do que quando a gente pensa no lançamento de um livro impresso, né? Então, tudo acontece numa velocidade, assim, absurda. Eu estava ali organizando a questão do lançamento, falei, eu não vou conseguir continuar escrevendo. Até comecei a escrever, eu escrevi o primeiro capítulo, falei, não vou conseguir continuar escrevendo isso agora, vou ter que esperar um pouquinho. Aí, semana passada foi a semana do lançamento, eu fico bem enlouquecida mesmo durante a semana de lançamento. E quando foi ontem, eu falei, agora eu já estou um pouco mais calma.
eu vou voltar a escrever história. Se eu não tivesse o roteiro, eu juro pra vocês que eu já não sabia mais nada do que eu tinha pensado antes, né? Então, o roteiro, ele nos ajuda nisso. Às vezes você adoece, às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida que você precisou ficar alguns dias sem escrever. Quando você retoma, você sabe exatamente onde você parou, o que vai acontecer dali para frente. Então, o roteiro, ele me ajuda muito. Depois que eu comecei a escrever, fazendo resumo, início, meio e fim, e roteiro capítulo a capítulo, eu escrevo hoje mais facilmente e mais rápido. Eu consigo ser mais produtiva, assim. Então, eu acho que eu não consigo mais escrever de outra forma. Já fica a dica aí pra gente. Fica mesmo. Gente, vamos para o livro de cabeceira? Vamos. Livro de cabeceira é o nosso quadro, é uma indicação de um livro ou alguma obra, não precisa necessariamente ser um livro, que seja importante, que você esteja lendo, já leu, enfim, que você indica para quem está nos ouvindo. Eu vou indicar o livro de uma pessoa que já passou por aqui, e eu não tinha esse, que é o livro do Pedro Gabriel, o último. Então, assim, o Ilustre Poesia, por que eu vou indicar ele hoje? Porque os dois primeiros, eles são voltados para os guardanapos, né? Para quem não ouviu o podcast do Pedro Gabriel, então vai lá ouvir agora. O Pedro Gabriel, ele escreve pequenas poesias, trechos em guardanapos. Então, os dois primeiros, eles são mais voltados para os guardanapos e tal. Quem acompanha, tem alguns trechos de crônicas, alguns textos completos, no segundo até. Quem acompanha o Pedro Gabriel desde muito tempo, como eu fiz na minha vida inteira, ele tem uns textos, assim, que são fabulosos, fabulosos. E o Ilustre Poesia traz esses textos mais. Então, eu vou dizer que o Ilustre Poesia, dos três do Pedro Gabriel, é o meu favorito. Então, fica aí a dica, gente. Comprem. Ele tá agora com uns projetos muito legais, então acompanhem também ele no Facebook. O meu é a série de livros da Helena Ferrante, né, a minha indicação de hoje, que é Amiga Genial, né, o primeiro livro se chama Amiga Genial, é uma série napolitana, né, de uma duplinha ali de amigas, e a história inteira se passa em Nápoles, e eu comecei a ler depois de eu ter ido para Nápoles, então eu fiquei assim fascinada lendo a história, porque você se vê muito ali naquele ambiente, então eu fiquei muito tipo, meu Deus, que coisa legal. E a história é muito boa, são 4 livros, é Amiga Genial, a história do novo sobrenome, a história de quem vai e quem fica, e a história da menina perdida. Então, são muito sensacionais todos. São livros longos, né? Tem ali 400 páginas cada um, mais ou menos. Mas, assim, como eu disse, eu li em um mês. Porque você fica tão preso naquela história que você fica, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Olha. E aí eu comprei o box, né? Então eu já tinha os 4 me esperando. Então eu tava lendo um, eu já ficava, meu Deus, o que será que acontece no terceiro livro? Então eu sou meio compulsiva, então é isso. Minha indicação é essa. É um comfort book, tá, gente? Porque ele é bem gostosinho de ler, assim. É bem, bem bom. Essa é a minha indicação. Renata. Eu vou indicar alguns livros para vocês que foram muito importantes para mim. Primeiro, quando eu resolvi que eu queria escrever, que algum dia na minha vida eu seria uma escritora profissional, foi depois de ter lido os textos da Clarice Lispector. E tem um livro dela, primeiro, o que eu li primeiro foi A Hora da Estrela, eu acho essa história sensacional. Mas tem um livro que chama Clarice na Cabeceira, que é um compilado de crônicas da Clarice, mais voltadas para o público jovem. Eu amo esse livro, então quem nunca leu nada da Clarice Lispector, eu acho que é uma excelente oportunidade de começar. Como nós falamos de maternidade, de dificuldade para engravidar, eu indico um outro livro, que é uma das minhas escritoras favoritas da vida, a Colleen Hoover, chama Todas as Suas Imperfeições. Essa história é maravilhosa, ela fala muito, a personagem ela tem dificuldade de engravidar, e ela é casada, e isso abala muito o relacionamento dela. Essa história é lindíssima, então quem estiver passando por isso, ou já passou por isso, leiam. E vou deixar como dica os meus livros, é claro, conheçam o meu trabalho. Faz esse jabá. Fazer o jabá. Leiam Cansei de Ser a Mulher Maravilha, é um romance lindo, que fala muito sobre superação, tem várias frases que fazem a gente refletir sobre a vida.
E para quem gosta de romance erótico, eu deixo aí o meu último lançamento, Sem Coração, A Virgem e o Seu Viúvo. Então foram 4 indicações que eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler. Muito bem. Temos? Temos muito. Gente, obrigada por acompanharem esse episódio com a gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa companhia. Muito obrigada, viu, gente? Desculpa. Não, imagina. É isso aí. A gente te agradece de coração, Renata. Volte sempre. Muito obrigada pela oportunidade, meninas. Eu adorei estar aqui com vocês. Espero que as pessoas gostem do nosso bate-papo, que ouçam aí e que tirem lições, aprendizados aí da nossa conversa, né? Que tirem proveito do nosso bate-papo. Foi muito bacana. Adorei estar aqui com vocês. Agradeço demais a oportunidade. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. É @Sonhos do Avesso. A gente vai se ver sempre por aqui com convidados incríveis falando de todo tipo de assunto. E você pode mandar sua sugestão, viu? Conta pra gente o que e quem você quer ver por aqui nos próximos episódios. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais pessoais. Eu sou @li_carrano. Eu sou @Kelly Cadanos. A sua @Renata. É Renata_R Correia. Esse podcast é uma produção da parceria do Regra dos Terços. Segue a gente lá nas redes sociais também. Quem produz esse podcast é a Vanessa Alves, que manda e desmanda na nossa vida todinha, na nossa agenda, em tudo que a gente faz. Ainda bem. Gente, até a próxima. Até. Tchau, meninas. Obrigada.